Deus, nós queremos te agradecer por essa manhã, na tua casa, na tua presença, que teu Espírito Santo continue a nos conduzir em triunfo, que tudo aconteça segundo a tua vontade, venha iluminar os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar além da letra. Nós consagramos tudo a ti no nome precioso de Jesus, amém e amém. Pessoal, hoje nós estamos no capítulo 22, ainda no estudo de Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Ok? Cada dia nós estudamos um capítulo, analisando versículo por versículo, né? Para não ter dúvida, é melhor a gente estudar a Bíblia. Vamos lá. Paulo é preso e levado à fortaleza Antônia. Deixa eu ler alguns versículos, tá? Todo mundo junto? Amém. Homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram e disse: quanto a mim, sou judeu nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais zelosos de Deus, como todos vós hoje sois. E persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer amarrados para Jerusalém aqueles que ali estivessem a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tá bom, gente. Até aí tá ótimo. Olha só, pessoal, a gente continua dando sequência aqui. Nós analisamos agora que Paulo foi preso e levado à fortaleza Antônia. E ele vai começar o seu discurso de defesa, né? Discurso de defesa, não é uma pregação, né? É um discurso de defesa. Ele vai começar dizendo, diante dos judeus, os judeus mais radicais que estão ali diante dele, o acusando, né, de trazer ensinos contra a lei judaica. E ao mesmo tempo a gente tem ali também as autoridades romanas. Nós temos ali como representante o tribuno da corte, que foi quem deu autorização para ele poder falar. Lembrando também que o povo só está em silêncio, só está cessado o tumulto por causa do tribuno da corte romana que está ali, né? Porque senão eles continuariam o tumulto e a prender Paulo, né? E abater em Paulo, como eles fizeram no capítulo passado. Paulo começa dizendo: ó, homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Tradução exata da palavra grega aqui, o versículo 1 aparece simplesmente irmãos e pais, tá? Não aparece aqui homens. Percebe? Está escrito homens, irmãos e pais. No original está escrito somente irmãos e pais. Então, o Paulo, ele começa a defesa dele da mesma forma que Estevão fez em Atos capítulo 7, versículo 2. Começa do mesmo jeito, né? Quando ele fala irmãos, ele está expressando o amor que ele tinha pelos seus compatriotas judeus. Então essa é uma forma de respeito diante deles. Da mesma forma como o Estevão fez, quando ele os chama de irmãos. Quando os chama de pais, ele expressa o reconhecimento da presença de alguns dos homens mais antigos e proeminentes da igreja de Jerusalém, os membros do Sinédrio. Então, ele está se dirigindo às autoridades judaicas aqui, membros do Sinédrio, reconhecendo os homens mais velhos, os mais experimentados, e ele também expressa amor aos compatriotas judeus que estão presentes. Por isso que ele faz ele inicia a sua defesa cumprimentando os irmãos e os pais que ali estão. Tudo bem? Versículo 2. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram e disse. Então, quando ouviram falar em língua hebraica, apesar de estar escrito aqui língua hebraica,
é bem provável que a língua falada naquele momento foi o aramaico, certo? Porque era uma língua muito comum entre eles, língua comumente usada pelos judeus, e é bem provável que a língua falada ali, porque você sabe que o aramaico está embutido junto com o hebraico. Então eles, provavelmente, é como se falasse o grego koiné, né? O grego koiné é o grego basicão, igual a gente fala português nosso, né? Você vai, nós vamos, e aí essas coisas, né? Então provavelmente aqui, no sentido original, a língua que Paulo fala ali diante dos judeus é a língua aramaica. Aí você fala, pastor, mas como é que você sabe? Você tem que fazer exegese do texto, não pode ler só o texto cru aqui. Você tem que pesquisar, tá bom? Ler simplesmente um texto na sua Bíblia, isso não te dá total compreensão do que você está, do que é a realidade, não. Então, gente que estuda a Bíblia tem que entender essas coisas. Você precisa ter mais de uma tradução, você tem que ler o original, você tem que ter uma Bíblia em hebraico, em grego, todo esse material aí você encontra na internet. Se você não quiser comprar para ter nas mãos, vai na internet que você tem tudo isso, tá bom? E você percebe que quando eles ouviram falar na língua, né, Paulo está usando essa língua específica, eles fizeram maior silêncio. Então, o segundo silêncio maior aqui, porque o primeiro foi determinado pelo cônsul, não é isso? O tribuno da corte determinou. Então vão ficar todo mundo em silêncio. Só quando eles perceberam que Paulo está falando uma língua que eles conhecem, aí eles ficaram mais em silêncio ainda. Ele está falando na língua deles, mas esse cara, ele conhece, né? Quando Paulo começou a falar. Paulo fez o seu discurso para refutar as acusações, por isso que ele fez nessa língua. Porque ele é poliglota, ele podia falar na língua que ele quisesse. Ele resolveu falar na língua deles para combater, né, ou para se defender das acusações. E ele vai se deter na sua educação judaica. Você percebe isso? Então, estudar esse capítulo, como os demais capítulos de Atos dos Apóstolos, requer assim, um pouco de atenção. Então, requer um pouquinho mais de atenção para poder entender o que está sendo dito. Não é aquele capítulo que você vai falar, nós vamos fazer um reteté desse capítulo. Isso aqui é um capítulo de análise, para a gente entender melhor como funcionam as leis romanas, né? Como que os judeus agem na sua cultura, nos aspectos legais também, tá bom? Então, eles estão aqui diante de Paulo, fazendo um discurso numa língua específica, para poder refutar as acusações. Ele vai focar na educação judaica que ele teve, no zelo que ele tem pela lei, porque isso é interessante para os judeus. Tudo bem? Aí vamos seguir. Então, o discurso de Paulo aqui nesse capítulo vai conter 3 divisões. A primeira divisão vai do versículo 3 ao 8. Eu vou explicar. A segunda divisão vai do versículo 9 a 16. A terceira divisão vai do versículo 17 a 21. Então a gente vai perceber aqui que o discurso do Paulo de defesa vai ter 3 divisões. É só para a gente entender. Do versículo 3 ao 8, ele vai falar da sua infância. Vai esboçar de forma grosseira, né, grosso modo, a história dele, até o dia que ele teve encontro com Jesus na estrada de Damasco. Vocês conhecem a história. Na segunda divisão, que vai do versículo 9 a 16, ele vai relatar em detalhes o que aconteceu nos dias imediatamente, no dia seguinte, né, nos dias seguintes, após a sua experiência no caminho de Damasco. No versículo 17 a 21, ele vai seguir a história da vida dele, desde a experiência de Damasco até a hora em que ele vai ouvir a segunda vez a voz de Deus com ele no templo. E vai especificar, Deus vai especificar, né? Jesus vai falar sobre o objetivo que ele tinha na vida dele. Então, por isso que vai ser dividido em 3 partes essas palavras dele para os judeus. Entendido isso aqui? Vamos para o versículo 3, então.
ele vai dizer: quanto a mim, eu sou judeu. Judeu, ele diz, nascido em Tarso da Cilícia. Ele está falando aqui que ele é de família judaica, ok? De família judaica, descendente de judeus, nascido em Tarso da Cilícia. Então ele é da Turquia. Então Paulo, ele é o que aqui? Ele é de família judaica, descendente de judeus, praticante do judaísmo, mas ele é de nacionalidade o quê? Turca. Turco. E nessa cidade, ele continua dizendo, criado aos pés de Gamaliel. Quando ele fala isso, ele mostrou um grande currículo, porque Gamaliel era um doutor da lei, neto de outro doutor da lei, chamado Hilel, que tinha uma escola só para preparar pessoas, mestres no judaísmo. Então a escola de Saulo de Tarso não foi uma escola comum, não. O currículo dele aqui é pesadíssimo, forte, porque o mentor dele foi Gamaliel, e Gamaliel é um homem altamente respeitado pelos judeus, certo? Aqui ele já entrou dando carteirada, né? Ele falou, eu fui criado, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Quando eu falar Saulo, vocês vão entender Paulo, tá? Tudo bem? Então nós chegamos à conclusão aqui que o Paulo agora, que era Saulo, ele veio de família judaica e especificamente da tribo de Benjamim, tá? Mas tinha nacionalidade turca. Entenderam sobre Gamaliel? Versículo 4. Ele disse, eu persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres. A palavra caminho sugere aqui a relação direta que essa palavra tem com a pessoa de Jesus, né? Lembra lá, João 14, versículo 6. Vou dar só uma fortalecida aqui, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando os discípulos eram chamados de homens ou pessoas do caminho, porque essa era a relação com Jesus. O caminho é Jesus, o caminho é onde os discípulos caminhavam com Jesus, ou seja, eram os cristãos da época, né? Ele disse, e persegui este caminho até a morte, né? Prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres. A gente percebe que teve muitos mártires além de Estevão aqui. Teve prisão, teve morte. Então, o Estevão foi só um destaque, mas outros discípulos também morreram da mesma forma, ou pior, né? E aí ele admite aqui para os judeus que ele perseguiu este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres. Até aqui está tudo bem, porque é exatamente isso que os judeus querem. Está contando a história para chegar em outro ponto. Versículo 5, como também o sumo sacerdote me é testemunha. Aí ele disse, olha, eu persegui com autorização do sumo sacerdote. Ele é testemunha. Eu trabalhei, né, para poder perseguir o povo cristão. E eu tenho aqui o sumo sacerdote como minha testemunha. Mas naquela época, nesse tempo aqui, nesse contexto aqui, o sumo sacerdote já tinha sido trocado. Então, a época de Paulo, quando ele começa naquele período de perseguição ali, está bem atrás, né? Ano 37 depois de Cristo. E agora ele está falando no ano 58. Ele está falando sobre a perseguição que ele empreendia contra os cristãos, e ele está falando que na época o sumo sacerdote autorizava. Ele disse todo o conselho dos anciãos. E todo mundo sabia disso. Só está falando a história que todos sabem. Ele disse, recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados, presos para Jerusalém, aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Só está fazendo a narrativa da história que todo mundo aqui sabe. Mas ele quer fazer uma conexão em algo muito maior. Nós temos o sacerdote como testemunha, citado por Paulo.
Na época, o sacerdote era Jonatas, que era o sucessor irmão de Caifás na época. Tá? E o sumo sacerdote reinante, nesse período agora que ele está falando, é Ananias. Tudo bem? Sigamos. Versículo 6, pessoal. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho, chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Gente, é importante a gente prestar atenção no que a gente lê, porque em Atos 9, quando acontece esse fato aqui, e Saulo vai narrar a experiência dele, o texto, não Saulo, né, o Lucas vai narrar a experiência, ele fala que foi ao meio-dia. Ok? Só que aqui no versículo 3 do capítulo 22, está falando que é quase ao meio-dia. Isso, pastor, mas é uma contradição? Não, não é uma contradição. Simplesmente o que está acontecendo aqui, que esse versículo está dando mais precisão. Mais precisão. Lembrando o que vocês já aprenderam, que a Bíblia não tem compromisso histórico. Tá certo? A Bíblia não tem compromisso histórico nenhum. Então, se a Bíblia disser assim, foi o meio-dia, foi quase ao meio-dia, se foram 400 anos, ou se foram 430, a Bíblia não tem preocupação com isso. O propósito da Bíblia não é ser um fator histórico. A Bíblia é um instrumento de fé. Então, Deus não está preocupado com isso. Daqui a pouco você vai falar, não, mas a Bíblia é matemática. A Bíblia não é matemática, não é? Se for matemática, o Mar Vermelho não tinha como abrir, não. Tem como abrir? Matematicamente falando, as muralhas de Jericó não tinha como cair. Só se batesse uns 30 tatuas nela para derrubar ela. Olha lá, ainda uma dinamite. Então, Bíblia é instrumento de fé. Se você quiser saber sobre fatos históricos, você não vai poder ficar só com a Bíblia. Você pode até olhar, mas você precisa ir para livro secular. Se você quiser saber sobre os romanos, a história do povo romano, você vai ter que ler livro secular. Se você quiser aprender sobre os heveus, os filisteus, os cananeus, vai para livro secular, que tem muita coisa, né? Mas Bíblia não tem propósito histórico, por isso que não precisa se preocupar, fazer continha. Está vendo aqui o número? Não deu, pastor, faltou um dia, faltou meia hora, e aí, como é que fica isso aqui? Então, se vocês continuarem estudando, achando que o compromisso da Bíblia é histórico, você pode parar. Pode parar, não tem esse propósito. Deus não tem esse compromisso. Isso aqui é um instrumento de fé. Por isso que as palavras são colocadas, você pode ver que Deus fala a grosso modo, ele sempre fala assim. Né? A maioria das palavras que você vai ver na Bíblia não tem precisão absoluta. Grosso modo, aqui mesmo dá claro, o próprio Lucas, ele fala lá no capítulo 9 que é ao meio-dia. Aqui ele continua, mas na palavra de... Agora é o Paulo que está falando aqui, a narrativa de Paulo é escrita aqui, definida aqui pelo Lucas, mas está dizendo que é quase o meio-dia. Então, talvez 5 minutos, faltava 10, 20, mas estava quente o sol, né? Quase o meio-dia, o maior calor do dia é meio-dia. Ora, aconteceu que eu já de caminho, chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Essa grande luz era mais forte do que o sol, ao meio-dia. Então trata-se de algo extremamente sobrenatural. Qual luz que é mais forte do que o sol do meio-dia? Por isso que essa nota de tempo aqui, ela tem que ser analisada com cuidado. Tudo bem? Versículo 7. Ele disse: caiu por terra. Caiu da onde? Caiu da onde? Não é? Você acha, né? Que é cavalo. A Bíblia não fala que foi cavalo. A gente conjectura. Mas a Bíblia não falou em nenhum momento que Paulo caiu do cavalo. Aliás, os historiadores afirmam que ele estava num camelo. Entendeu? Outros já afirmam que eles estavam tudo a pé. O fato de ele ter caído, ele não tem que estar em cima de um cavalo ou em cima de um camelo, pode cair. Não, sim, dá para entender mais ou menos que eles estavam tudo andando a pé. Mas o pessoal coloca cavalo, mas tudo bem. Aí veio a expressão, cair do cavalo, veio daqui. Você vai cair do cavalo. E realmente ele caiu do cavalo, né? Porque
Deus às vezes tem que fazer a gente cair do cavalo, né? A gente coloca o cavalo como personagem sem problema. E tem períodos na Bíblia, no Antigo Testamento, que fala-se de cavalo, e não tinha nem cavalo. Os cavalos não eram nem adestrados naquela época. O pessoal fala em cavalo, mas existe período onde os cavalos começaram a ser adestrados para poder ser usados. Só algumas tribos que usavam cavalos, outras não. O povo de Israel, principalmente, demorou para usar cavalo. Entendeu? Aí você precisa de exegese para você entender o contexto histórico. Senão você vai falar besteira. Entende o que eu estou falando? Então tem que tomar muito cuidado. Então ele caiu por terra. Ele disse: eu caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui ele vai ouvir essa voz de Jesus, assim, daquele hebraico mesmo, que Saulo significa Saul, Saul. O original é Saul, Saul, né? Saulo. Por que me persegue? Ele vai dizer exatamente como Jesus falou com ele, no sentido original. E ele vai repetir esse mesmo fato mais adiante, vocês vão ver lá na frente. O rei Agripa, ok? Ele vai repetir a mesma coisa, o mesmo contexto, da mesma forma. Ele viveu lá atrás, no capítulo 9. Ele fala aqui, depois ele vai falar para o rei Agripa lá na frente. Da mesma forma hebraica que ele ouviu Jesus falar. Versículo 8. E ele disse: eu respondi: quem é, Senhor? Disse-me: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Então, já nesse primeiro momento de experiência com Jesus, Saulo já o identifica como Senhor. Provavelmente aquele impacto sobrenatural, ele já viu que é alguma coisa maior do que ele, né? Que está diante dele. Versículo 9: e os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Aí nós temos outro problema aqui, porque em Atos 9, Saulo afirmou que aqueles que estavam com ele ouviram a voz. Não viu nada, mas ouviram a voz. Aqui está dizendo que não ouviram a voz. E aí o que a gente faz com isso? Tem uma contradição bíblica aqui? Não, gente. Não tem uma contradição bíblica. Nós estamos vendo aqui e vamos entender, né? Aí você tem que olhar alguns comentários bíblicos. Um só não. Um só não. Você vai buscar no original, está falando a mesma coisa. Está a mesma coisa. Aí você continua vivendo a contradição. Mas tem um comentário, eu resolvi pesquisar num comentário de John Wesley, que ele é muito preciso nos comentários dele. O comentário bíblico dele é muito bom. Ele te dá uma definição. Ele fala o seguinte, né? Ele diz o seguinte: que os que estavam com Saulo ouviram sim um som, mas não uma voz, ok? Nítida. Ouviram um barulho, mas não algo definido a ponto de discernir o que era. Na verdade, ouviram um estrondo, um barulho. Eles ouviram sim, mas não ouviram o que Jesus falou. Então ele está ouvindo aqui. Ouviram, eles não estão vendo nada, um resplendor assim, eles não conseguem ver nada, mas eles estão ouvindo um barulho e eles começam a entender que tem alguém falando com Saulo. E, para a gente ser racional, a lógica é essa, né? Concorda? A lógica é essa. Se eles ouviram, não, eles não ouviram, então, ouviram o estrondo, mas não ouviram a voz. Podemos seguir adiante? Ou vamos ficar agarrados aqui? Versículo 10. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá o que te é ordenado a fazer. A instrução que Saulo precisava seria dada pelos discípulos de Jesus. Você vai ser instruído pelos discípulos. Versículo 11. Tudo isso ele está... Agora, vamos entrar na mente de Paulo aqui. O que ele quer com isso aqui? O que ele está querendo com essas palavras? Vocês têm que acompanhar as palavras de Paulo, o discurso dele de defesa, baseado na intenção dele. Qual é a intenção de Paulo? Ele quer se proteger? A gente já sabe que ele não está tentando se proteger. A defesa que Paulo está fazendo é defesa de quê? É isso aí. Ele quer dar o testemunho de Jesus.
A defesa dele aqui é o seguinte: ele quer encontrar um caminho para testemunhar o Cristo. Medo de morte ele não tem, que já provou. Não tem medo nenhum da morte. Que ele recebeu um monte de informação lá. O Espírito Santo falou, ó, vai encontrar problema, vai ter prisão, vai ter perseguição. Ele sabia disso. E foi instruído também por algumas pessoas para não ir para Jerusalém, mas ele está aqui tranquilo, então ele não tem problema com a morte. Ele falou, não tem a minha vida como preciosa, eu não tenho a minha vida como preciosa. Então não vamos entrar nessa de que Paulo está tentando defender a vida dele aqui, não está. Está pronto para morrer? A defesa dele aqui é em favor do Evangelho, e ele quer encontrar um caminho para testemunhar Jesus Cristo. Aí fica aí a instrução para nós como cristãos. Tudo que a gente faz, aí a gente alinha a igreja inteira com isso. É para testemunhar Jesus Cristo. Tudo que nós fazemos. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo muitas coisas. Não estamos? Tem muita coisa sendo feita. Ontem vocês fizeram um monte de coisa. Fizeram? Lá no sítio, vocês trabalharam. Então o objetivo é para quê? Nós estamos construindo coisa para nós? Não. Tudo isso é para testemunhar Jesus Cristo, para que as pessoas possam conhecer Jesus e saber que Ele é Deus. Tudo que a gente faz, tudo que a gente canta, o que a gente toca, o que a gente prega, o que a gente constrói, tem que ter esse propósito. Se for peneirar, vai ter um monte de gente fora desse propósito. Né? Motivação é algo muito importante para Deus poder nos abençoar, gente. Então revisa as suas motivações, porque talvez o que você está fazendo é só para você aparecer, para você se destacar, para você ser reconhecido. Nós falamos sobre isso na quinta-feira, sobre a questão da autoestima, lembra disso? Então toma muito cuidado, porque na verdade Deus dá as revelações em doses homeopáticas. A escola bíblica hoje é o complemento da quinta, e o culto da noite é o complemento da escola bíblica. Por isso que Deus não entrega tudo de uma vez. Sempre dá em dose homeopática. Ele vai te dando os pedaços da revelação, você vai juntando tudo. Ele está falando. Tá certo? Qual é a nossa motivação? A gente precisa andar com a motivação certa, porque se a gente não tiver a motivação certa, vai chegar um tempo que ele vai parar a gente. Ele vai dizer, eu não gostei da sua motivação. Deus é um Deus que sonda corações. Certo? Você pode ser uma pessoa irreverente, você pode ser diferente, mas se você tiver com a motivação certa, Deus vai te abençoar. Por isso que tem um monte de maluco aí que você acha que é maluco, mas Deus está prosperando eles. Porque tem motivação certa. Agora tem um monte de gente religiosa dentro de igreja que fala bonito, mas com motivação errada, simplesmente para se exaltar. O que não falta dentro de igreja é gente soberba. É o maior pecado da igreja. É vaidade. Os homens e as mulheres de Deus caem, primeiro, as pessoas falam, mas caiu por causa do sexo, caiu por causa do dinheiro. Não, as pessoas caem primeiro por causa da vaidade. Toda pessoa vaidosa, soberba, a gente sabe onde é que ela vai terminar. Você não precisa ter, porque a soberba, vocês sabem o que precede. A altivez de espírito é só um sinal do que vai acontecer lá na frente. Isso nunca vai mudar, gente. Quando você vê gente de igreja com, eu. Igreja não tem eu, é nós. Igreja é nós. Negócio de eu. Não, é nós. O Pai é nosso. Não é Pai meu. Não tem Pai meu aqui, não. É Pai nosso. Se o Pai é nosso, então o próximo é meu irmão. E irmão é assim, né? Deus não tem filho predileto. Todos somos iguais. Tá bom? Então esse demônio ainda está sendo difícil de exterminar da igreja, mas a gente vai lutando. Da pretensão e da soberba. E eu estou aqui para ser um martelo que esmiuça a penha. Adoro isso. Você atravessar no meu caminho, você vai pagar todos os seus pecados espirituais contra a igreja. Você pode ter certeza disso. Você pode se andar onde você quiser. Mas você vai ouvir a verdade. Para você mudar, né? Para você ser salvo, pelo menos. Tudo bem?
Versículo 11. Ele vai dizer, como eu não via, ele vai dizer, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Aí esse texto já nos ajuda a entender como foi, por que Paulo estava cego. Certo? Que tipo de cegueira que ele tem? Ele está cego por causa do esplendor luminoso. Igual o cara bater um farol no seu olho, você fica assim um tempo, assim, né? Então, é isso que está acontecendo aqui. Ele está passando por uma falta de visão por causa desse choque que ele teve com esse resplendor luminoso. Fique de olho para o sol. O sol é bom, mas você tem que saber até onde você chega nele. Diante dessa luz, ele disse, eu estou sem ver. Como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. Aí não dá para ficar inventando coisa. Porque Paulo ficou cego. Não, porque ele caiu, a poeira entrou no olho dele. Tem gente que inventa isso, o cara vai pregar, vai falar essas coisas. Ele fala, não, porque, você sabe, o Espírito Santo me mostrou aqui, ó, quando ele caiu, aquela poeira toda pegou no olho dele. O Espírito Santo me falou, é um mistério, hein? Não é isso. Vocês acham que isso não acontece? O cara conta cada história, igual o cara que fala lá que Jesus tinha casa na praia, né? Era rico de frente para o mar. Meu Deus do céu. É chamar a igreja inteira de idiota, né? Nós somos todos uns quadrados, nós não sabemos de nada, né? Como minha mãe dizia, né? Enquanto houver cavalo, São Jorge não anda a pé. São Jorge não existe, né? Mas minha mãe falava. Saulo diz que está cego. Versículo 12, ele continua dizendo o seguinte: um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Agora ele vai tocar num ponto importante. Porque quando ele fala sobre o Ananias, o povo judeu que está diante dele conhece muito bem Ananias. E ele vai enfatizar, ele disse, ó, e um certo Ananias, pessoal, conheço. Homem piedoso, piedade no sentido espiritual, tá? Espiritualidade. Conforme a lei, olha aí, ele foi conforme a lei, tá? Vocês estão achando que eu estou fora da lei? Conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Os judeus, todo mundo conhece ele. E todo mundo entendia que ele era um bom judeu. Mas esse bom judeu tinha se convertido também ao cristianismo. Então ele está usando aqui estrategicamente a história do Ananias e o currículo dele como um bom judeu. Mas não citou que ele se converteu. Ele está usando a parte que convenha. Estrategicamente. Mas vamos entender. Esse cuidado de Paulo aqui, a gente sabe por quê, né? Descrevendo Ananias com certo cuidado. Versículo 13. Vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão. Aí o pessoal entendeu o seguinte, ó, se ele é judeu, se ele guarda a lei e me chama de irmão, então nós estamos juntos. Paulo está dizendo, até então, eu estou fazendo tudo certo. Ele disse, irmão, recobra a vista, e naquela mesma hora ouvi. Aí ele enxerga. Certo? Versículo 14, e ele disse, o Deus dos nossos pais, isso é a linguagem judaica, Deus dos nossos pais. É a forma como o Ananias está falando com ele. O Deus dos nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Só não falou o nome de Jesus. Falou que o Deus dos nossos pais te designou. Ele está fazendo uma conexão. Ele vai tentar aqui fazer com que ele vai falar da lei, respeitando a lei, mas ele vai tentar conectar direto com o cristianismo. Vai ter que fazer isso com muito cuidado, né? Se ele for direto, ele vai arranjar problema. Mas olha o cuidado dele aqui. Ele disse, o Deus dos nossos pais,
de antemão te designou para que conheças a sua vontade. Até aqui tudo bem, os judeus estão entendendo, conhecer a vontade de Deus, e vejas aquele justo. Qual justo? Até então ele não fala o nome de Jesus. E ouças a voz da sua boca. Então ele está relacionando cuidadosamente a transição da lei para a graça, e dizendo que o Ananias era um homem piedoso conforme a lei. Entenderam aqui a estratégia dele? Porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Ele falou, então, o próprio Deus, os nossos pais, disse para que você ouvisse aquele justo, né? Porque você há de ser uma testemunha para com todos os homens do que tem visto e ouvido. O que Paulo está dizendo aqui, que o comissionamento dele foi nos mesmos termos dos discípulos. Atos 1, versículo 8. Né? Você vai receber poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, né? Sereis testemunhas. Ele está falando assim, ó, o mesmo comissionamento feito pelo Espírito Santo aos discípulos foi feito para mim, mesmo eu sendo o derradeiro, vindo depois. Okay? Versículo 16. E agora, por que te detens? O Ananias falou com ele. Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. Aqui Paulo relata a sua experiência com o batismo de arrependimento. Foi batizado. Né? Versículo 17. Aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Aqui ele chama a atenção deles para o fato de que mesmo depois da sua conversão, ele manteve a sua conexão com o templo, como antes. Ele quer escorregar das leis judaicas, mas está escorregando devagar. Está entendendo? Isso é inteligente, né? Igual você falar para o católico, você sabe como que eu me converti? Você largou o catolicismo, você virou evangélico? Evangélico é um nome meio ruim. Você virou, né, cristão. Só de Cristo. Evangélico está virando no sentido pejorativo, tá? Mas por mim. Você é o quê? Sou evangélico, grandes coisas. Você é. Evangélico tem um monte. Cristão que é diferente. Quando você vai explicar isso, a sua transição, se você for falar de uma vez, o pessoal vai tomar um chapéu, você largou a sua religião. Eu falei, não, aconteceu assim. Ao mesmo tempo, ele está ensinando como que acontecem as transições. Ok? Ao mesmo tempo, ele está ensinando como é que são os processos de Deus. Ele está dando uma aula aqui para os judeus, está discipulando eles. Para os judeus entenderem os processos, como que acontece. E cada judeu que talvez está se convertendo, já está entendendo que está indo para Cristo. Por isso que ele faz com cuidado. E ele diz, no versículo 17, que ele continuava no templo mesmo sendo convertido. Versículo 18. E vi aquele que me dizia, dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Ele está dizendo o seguinte, Paulo e sua conexão com o Senhor Jesus, como guia constante, está sendo bem definido aqui, ó. Ele está falando sobre isso. Jesus me disse, sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Jesus está falando direto com ele agora, porque os discípulos prepararam, discipularam, e agora ele foi emancipado espiritualmente. Ele está dizendo, o próprio Cristo está falando comigo. Versículo 19, e eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. Então a gente vê a dura tarefa de Paulo aqui, de inserir a realidade de Jesus em uma cultura altamente religiosa, judaica. O testemunho de Jesus é o propósito principal e a defesa fica em segundo lugar. Tá? Então o propósito de Paulo é o testemunho, ele quer testemunhar Jesus. Ele quer dizer, Jesus é Deus. Versículo 20, e quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte, e guardava as capas dos que o matavam.
Dá testemunho aqui, gente, o testemunho, né? Está dizendo, Estevão, a sua testemunha. Ser testemunha, no sentido bíblico, é ser um mártir. Isso é ser testemunha, né? Ser mártir, né? Ou seja, dar testemunho até o sangue. Ser mártir é isso, é testemunhar até para morrer. Isso é ser mártir. Você pode ser uma testemunha normal, mas até onde você vai, né? Por isso que Hebreus 12, versículo 4, o autor diz assim, ainda não resistisse até o sangue. Então, nosso limite de testemunho tem que ser o sangue. Se chegar ali, a gente já volta, né? O testemunho dos cristãos hoje, a maioria, né? Chega até um limite. Aí, quando vê que tem alguma vantagem, ele vende a mãe, vende o pai, vende todo mundo, desiste. Essa é que é a verdade que a gente vê hoje, né? Até o sangue não vai, né? Uma vez uma pessoa falou comigo assim, pastor, eu não vou esquecer isso. Eu quero que minha vida tenha sentido. Eu falei, fala, como que é ter sentido? Senão eu queria assim, morrer pela causa de Cristo. Você não está frequentando nem escola bíblica, você vai morrer pela causa de Cristo. Vai lavar essa cara, uns papos furados, tem uns missionários. Dentro de igreja tem uns assim, eu queria assim, morrer pela causa de Cristo. O cara não aguenta nenhuma pressão de unidade. Qualquer briguinha, qualquer confusão, quer sair da igreja, quer não sei o quê. Causa de Cristo. Isso não vai nem em Itapina evangelizar, cara. Meu sonho é ir lá para o Congo, para a África, morrer por Jesus. Rapaz, só de olhar para a pinta do cidadão, você vê que aquilo não larga um sorvete por causa de Jesus. Que coisa vergonhosa, cara. É melhor ficar calado, né? Ficar calado é melhor do que falar besteira. Não cede uma linha. Não cede uma linha por Cristo. Qualquer coisinha é um churrasco. Qualquer coisinha que tem, né? Tá frio hoje, eu não vou na igreja. Morrer por causa de Cristo. Então tem gente que vive de devaneio, né? Vive de devaneio. Tem uns que falam assim, eu queria aprender sobre... Geralmente quem fala isso são os que não faz nada. Pastor, eu queria trabalhar com libertação. Meu negócio é expulsar demônio. Eu podia falar assim, vai, você tomar um couro logo, ficar mole. Não frequenta nem igreja, cara. Quero expulsar demônio. É uns papos furados. Eu fui chamado para libertação. Não faz nem um deverzinho de casa, bicho. Eu acho bom não falar muito, não, porque você pode tomar um couro no meio da estrada aí de um demônio, viu? É sério? É sério? Isso é perigoso. Ficar mexendo com coisa que não domina, não consegue participar de uma comunhão de uma igreja, que é a parte mais fácil do evangelho, participar de uma comunhão de uma igreja, participar da igreja, isso é a parte mais fácil do evangelho. Né? São as partes mais fáceis do evangelho. É igual ser dizimista. Dizimista é o menor teste de fé da fé cristã. É o menor teste de fé. Eu queria morrer pela causa de Cristo. Rapaz, não fale isso não. Não fale isso não, por favor. Para de sonhar. Então é isso que a gente tem visto aí. Aí fala, não, o pastor fala as coisas. Lógico que tem que falar, como é que você aguenta um trem desse? Você vê o povo ralando aí. Eu confio mais na senhorinha que limpa o chão da igreja lá para expulsar demônio do que um fariseu desse. Uma mulher que está cuidando de uma igreja, faxinando a igreja, tem muito mais autoridade do que líderes que vivem em devaneio, que não têm compromisso. A Bíblia diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Você pode ser pastor, você pode ser líder, você pode ser o que for, pode falar um monte de idioma, ter Bíblia de todo tipo. O básico, a autoridade se faz fazendo o dever de casa. Dever de casa, ficar na sua posição de autoridade, é a posição que Deus te mandou. Faz, né? Aí, às vezes eu falo, amar a Deus de todo o coração. O que é todo o coração? É o máximo que a gente pode fazer. Você já deu o seu tudo para Deus? Você já fez o máximo que você podia fazer para Deus? É isso aí, amar de todo o coração, é isso. A gente ir lá no fundo do coração e ver o que a gente pode fazer de melhor para Deus. É isso. Mas as pessoas também enganadas. Aí você vê gente aí tomando pancada na vida, perdendo família, né? Tudo quebrado. Não tem como, né? Acho que o mundo espiritual é brincadeira. Nós não somos ninguém, não. Nós somos um bando de pecador. Mas a gente tem que saber das coisas, tá? Daqui a pouco a gente vai se perder.
Sigamos, versículo 21. E disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. O significado desse versículo soa como: basta, teu testemunho não deve ser jogado fora em Jerusalém, os gentios de longe terão o seu propósito. Isso que ele disse: hei de enviar-te aos gentios de longe. Já que Jerusalém não está levando em consideração, então você vai para os gentios. Por isso que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos o que o receberam o poder para serem feitos, sendo chamados filhos de Deus. Versículo 22. E ouviram-no até essa palavra. Até essa palavra. Quando ele disse que Jesus falou: vai, porque te hei de enviar-te aos gentios de longe. Você vai além dos judeus. Aí, até quando ele falou isso, ouviram até essa palavra. Quando chegou nessa palavra, o que eles fizeram? Calaram ele. Agora você não fala mais nada não. E levantaram a voz dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Que povo de Deus, hein? Agora o Lucas retoma a narrativa e diz que Paulo foi interrompido pelos judeus e ameaçado exatamente após essas palavras. Falou: daqui você não vai passar mais, você já falou demais. E lembra que temos ali, né, a autoridade romana está ali. Ele está ali do lado, né? Agora eu quero ver o que eles vão fazer. Versículo 23. E clamando eles, e arrojando-se de si as vestes, e lançando pó para o ar. Essa atitude aqui é uma atitude que expressa sinal de tristeza, tá? Conforme Jó 2,12. Eu preciso desse texto para provar para vocês de que a atitude desses judeus, diante das palavras de Paulo, foi uma atitude que expressava um sinal de tristeza. Eles arrojaram de si as vestes, rasgaram as vestes, lançaram pó para o alto, ou para o ar. Né? Lembrando que Paulo estava numa plataforma mais alta, estava na escadaria, assim, em discussão. Jó 2,12 diz: e, levantando de longe os seus olhos, não o conheceram, levantaram a sua voz e choraram, rasgaram cada um o seu manto, sobre suas cabeças lançaram pó ao ar. Então a expressão é de tristeza, sinal de tristeza. E aí olha só que interessante, versículo 24. Lembrando que o tribuno está ali ouvindo, mas não está entendendo nada. Ele não entende o que eles estão falando. O tribuno só está olhando eles, Paulo falando lá, né? Mas ele não está entendendo, está falando em hebraico. E o tribuno olha e só vê a reação. Paulo discursando, e quando ele vê que os judeus começam a ficar tristes e rasgando as roupas, ele falou alguma coisa. Ele falou alguma coisa pesada. O tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, para dentro da fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites para saber por que causa assim clamavam contra ele. Ele falou assim: mas aconteceu, ele deve ter falado alguma coisa. Eu falei: faz o L, não estou brincando. Deus me livre, eu tenho que tomar cuidado de falar isso. O que está dizendo aqui? O tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites. O que é examinar com açoite? O que é examinar? É interrogar com açoite. Vai falar na pancada, né? De acordo com a prática romana, a gente bate para ele falar a verdade. Eles querem informações mais claras. O que você falou para eles? Que eles estão revoltados aí, estão rasgando a roupa. A gente tem que saber, você falou alguma coisa grave. Porque a maior intenção dos romanos ali é conter a confusão. Porque o imperador não quer desorganização. Ele não quer tumulto, ele quer controle. Certo? O Império Romano gosta de controlar as coisas. Você continua aí com suas crenças, paga para a gente só, né, os impostos e continua aí brincando com Deus de vocês. Eles não têm problema com isso. O romano não tem problema com isso. O que importa é que eles se tornem subordinados e reféns a eles e paguem impostos. Então eles estão ali. E por isso que, se essa conversa chega para César, isso já tem um problema. Então esse tribuno aqui, ele tem que controlar os ânimos aqui dessa região onde ele é responsável. Por isso que o tribuno manda levar ele para dentro da fortaleza, que ele estava na escadaria, manda chicotear Paulo para que Paulo explique com mais clareza o que ele falou. Porque ele está falando em hebraico.
E como eles reagiram de forma estranha, ele achou que Paulo cometeu algum crime grave mesmo. Versículo 25, e quando estavam atando com correias, amarrando Paulo aqui com correias, Paulo disse ao centurião que ali estava, o centurião está subordinado ao homem da corte, né? É vós lícito açoitar um romano sem ser condenado? E pegou, né? Vocês podem bater no cara, no cidadão romano? Aí o Paulo vai fazer, ele vai interceptar agora o centurião, usando a própria lei romana. É bom, cara, ser conhecedor por isso, né? É bom você conhecer as coisas por isso. Paulo abriu o quê? A própria Constituição romana diante dele. Ele falou, vocês podem ficar batendo no cidadão romano sem julgar ele primeiro? Açoitar um cidadão era proibido sob pesada pena. Lei romana. Açoitar um cidadão romano, primeiro ele passa por um julgamento. Versículo 26. E ouvindo isso, o centurião, tremeu, né? Foi, anunciou ao tribuno, dizendo, vê o que vai fazer, porque este homem é romano, agora você se vira, vê o que você faz. Agora a casa caiu, o que eu vou arrumar? A situação ficou séria, né? Para o tribuno e para o centurião. E aí nós vamos pensando agora que Paulo falou lá na frente que ele é judeu, e ele nascido em Tarso, na Turquia. Aqui ele falou que ele é cidadão romano. Vai piorar. Versículo 27, e vindo o tribuno disse-lhe, diz-me, és tu romano? Ele falou, sim. Sou sim. Aí o versículo 28, o tribuno diz o seguinte, você vê que o tribuno também não era romano, ele diz assim, eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Para mim ser, eu alcancei com muito dinheiro, eu tive que pagar. Mas Paulo diz, mas eu sou de nascimento. Por que é de nascimento? Desenrola esse molho aí agora. Se ele falou que ele é judeu, primeiro ele é judeu, que ele nasceu na Turquia, por que ele é romano de nascimento? Por causa da lei por causa da lei romana. O pai dele era cidadão romano. Era judeu, mas tinha cidadania romana. E quando ele nasceu, o pai dele estava com a cidadania em dia e era legalmente casado. Então, pela lei romana, filho de gente que tem cidadania romana também passa a ter cidadania romana automaticamente. Por isso que ele era judeu, descendente de judeu, nascido na Turquia e com cidadania romana. Deus é fera, hein? Para mexer com esse... O cara preparadíssimo, hein? Preparadíssimo. Judeu, cidadania romana e turco ainda. Deu para... Entendeu ou não? Tem contradição aqui? Não, né? Por isso que ele fala, desde o meu nascimento. Por causa das leis romanas que ele conhecia bem. Ok? Conhece bem as leis romanas. Conhece mais do que os caras aqui, né? E ao inverso acontece também. Às vezes o diabo conhece mais as nossas leis do que a gente. Conhece bastante as leis. Na verdade, ele serviu do lado do rei, né? Conhece bem o caráter de Deus. Versículo 29. E logo deles se apartaram. Uai, o que houve? Os que o haviam de examinar. E até o tribuno teve temor. Gente, é muito interessante como que o Império Romano, ele é muito organizado em leis. É interessante demais. Não é? E como que eles são cumpridores das leis deles. Aí fica uma lição para nós. Será que nós somos cumpridores das nossas leis? O Império Romano olha para os judeus e vê que eles são uma bagunça. É o tempo todo. Pilatos, quando recebeu Jesus para ser julgado, os judeus empurraram Jesus. Eu não vejo pecado nesse homem. O cara não fez nada, eu vou julgar o cara pelo quê? Porque ele estava dentro das leis normais. Ele falou, vou lavar as mãos, hein? Vou lavar as mãos, vai ficar com você essa conta, hein?
que caia sobre nós. Então, tudo bem, ele foi e lavou as mãos no ato profético. Livrou os romanos daquela sentença que Deus ia jogar sobre eles, por causa da morte de Jesus. E ficou sobre os judeus, que no ano 70, o templo foi destruído e a mulher com criança no ventre morreu. Nós somos um povo que nós não somos familiarizados com as nossas leis. Os judeus são assim e os cristãos evangélicos são assim, infelizmente. Nós quebramos as nossas próprias leis, por isso que o império das trevas, ele é muito mais organizado que a gente. Muito mais organizado. Eles conhecem muito bem as hierarquias, eles sabem, demônios sabem exatamente quem ele tem que atacar para destruir o resto. Ele ataca um líder, derruba todo mundo. Ele sabe, eu vou atacar um líder que eu derrubo todo mundo. Só que a igreja não sabe. Às vezes, se você derruba um líder, você derruba todo mundo. Você percebe como que nós somos bem ignorantes em relação a algumas realidades espirituais? Por isso que o diabo deita e rola na vida de um monte de cristão. Porque ao invés de gastar tempo aprendendo a Bíblia, gasta tempo com outras coisas. Gosta de movimento. O que liberta é a verdade. Não é jeito. O movimento é legal, mas não chega a lugar nenhum. Os movimentos fizeram o que até hoje? Vamos fazer. Ei, é movimento, vamos fazer a festa do não sei o quê, vamos fazer a campanha do não sei o quê, a festinha. É bom, é bacana, né? Mas resultado é Bíblia. Tem jeito não é. Resultado é Bíblia. E a gente, às vezes, lembra de tudo dentro das igrejas, menos da Bíblia. Vocês acham que a escola bíblica ainda é gata borralheira, junto com o ministério de oração da igreja? Ainda é. Ainda é. Está melhorando um pouquinho, né? O patinho feio da igreja é a escola bíblica mais o ministério de oração. É só você ver o que vai acontecer hoje à noite. Dia de Santa Ceia, os cadáveres saem das sepulturas para tomar a Santa Ceia. Vai. O cara me ligou um dia, ele falou: pastor, posso tomar Santa Ceia? Eu falei: quem é você, irmão? Eu sou membro da igreja. Eu falei: nunca te vi. Nunca vi. Vi só no dia que foi recebido. Não, mas não sei quem é você. Eu sei quem anda comigo. Eu tenho que andar com você para saber quem é você. Eu não sei quem é você. Você é minha ovelha? Eu sou. Não, não é não. Não sei quem é você. Eles me encontram na rua: pastor. Eu falei: quem é? Ele falou assim: não, eu sou da igreja metodista. Quanto tempo? Eu falei: tem um ano. Eu não sei quem você é, não. Eu não sei. Comunhão se faz andando junto, comendo junto, trabalhando junto. É assim que é comunhão de igreja. A comunhão é vida cotidiana. A gente carrega tijolo junto, a gente limpa chão junto, a gente estuda junto, a gente toma café junto. Isso é comunhão de igreja. E outra coisa, tá? Não tem cobertura, tá? Cobertura se faz com comunhão. Não tem cobertura. Se alguém pensa que tem cobertura espiritual aqui porque está inserido em rol, está muito enganado. Eu falo com toda tranquilidade: está muito enganado. Você está sozinho já faz tempo. Tá? Quero te clarear. Às vezes é melhor você ir para uma igreja menor. Talvez o pessoal também não está nem preocupado também com você. Você vai lá, fica, faz o que você quer, né? Como você sempre fez. Agora, não tem cobertura. Não tem cobertura. A cobertura é na comunhão. Tá? Hoje é dia de Santa Ceia. Santa Ceia é para gente de comunhão. Santa Ceia não estabelece comunhão. A comunhão acontece antes, a Santa Ceia só celebra. Tem gente que está enganada. Eu já ensinei isso mais de uma vez. Se você acha que você vai tomar Santa Ceia, você vai entrar em comunhão, você está muito enganado. Ninguém entra em comunhão tomando Santa Ceia. Você vai arranjar problema para você. Problema espiritual, é só você ler a Bíblia. Tem muita gente doente, tem muita gente que dorme, por quê? Está tomando Santa Ceia indignamente. O que é indignamente? Você não tem dignidade. Dignidade é direito, você não tem direito. Para tomar Santa Ceia, você tem que ter direito. A festa é para quem anda junto. As pessoas, eu preciso falar isso. Não, tem um monte de gente refém de Santa Ceia, doente espiritualmente. Pastor, não sei o que está acontecendo comigo. Minha vida foi para o buraco. Você não sabe, não? É porque você está quebrando o princípio.
Você é valente, você chega aqui no domingo e fala, eu vou tomar Santa Ceia, ninguém tem nada com a minha vida. Pode vir. Para quem anda com Deus, quem tem comunhão, é bênção. Mas para quem não tem, é veneno. Observe os mortos, de vez em quando. Observe os mortos. Quando você descobrir que alguém desviou, alguém não quer nada com Deus, está no mundo, acompanhe o histórico dessa pessoa, você vai saber por quê. Você vai saber por quê. É igual morte prematura de gente que desonra pai e mãe. Investiga as mortes prematuras. Investiga. Procura saber do fulano que morreu novo. Aí você vai procurar saber como é que é a relação dele com os pais. Desonrou pai e mãe. Honra pai e mãe e prolonga os dias na terra. Está na Bíblia. Primeiro mandamento com promessa. Você achou que era brincadeira que está escrito. Se você desonra pai e mãe, sua vida fica curta. Você morre cedo. A maioria das coisas que estão acontecendo, acidente, mortes, assassinatos, morte súbita de gente nova, desonra pai e mãe. Ah, não lembrava? Eu fiz você lembrar então agora. A mesma coisa os mortos que tomam Santa Ceia e não querem compromisso com a igreja. Não gostam de igreja. Não vêm à igreja, não participam de cultos. Observe que eles vão entrar numa sequência de morte. Não é desejo para ninguém, é constatação. Tá? Eu sou pastor, eu tenho que ver isso. A pessoa chega e fala, pastor, por que eu morri? Vamos voltar atrás um pouquinho. Você morreu por isso. Tá? Morreu por isso. Quebra princípio, eu já sei onde vai dar. Gente soberba, eu sei exatamente onde vai dar. Quando começa a ter soberba aqui na igreja, é líder de alguma coisa, eu já falo com os outros, gente, pode preparar outro. Ah, pastor, prepara outro que ele vai cair. Pode preparar outro que vai cair. Começou a soberba, eu já sei onde vai dar. Eu já estou treinando o outro, já estou preparando, já estou amansando o outro já para fazer o papel. E aqui na igreja eu faço isso direto. Começou com soberba, eu já estou pensando e focando em quem eu vou colocar, porque a queda é inevitável. É a Bíblia, gente. Não tem jeito, não é? Nós vamos aprender isso, saber disso e nós vamos continuar fazendo. Ninguém quebra a lei de Deus. A lei que quebra a gente. Você acha que você quebra? Quando Moisés pegou a lei e jogou no chão e quebrou as tábuas, ele estava falando o quê? Ele falou, vocês estão achando o quê? A lei vai quebrar vocês. E aí 3.000 desceram para a sepultura. Ninguém quebra a lei de Deus, não. Ela é inquebrável. É a gente que se quebra. Ela quebra a gente toda hora. Toda hora nós estamos sendo quebrados pela lei. Tudo bem? Agora pode respirar. No dia seguinte, querendo saber ao certo porque era acusado pelos judeus, soltou das prisões, mandou ouvir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Então aqui nós vimos aqui que o tribuno mandou chamar as autoridades judaicas, todos os sacerdotes, todo o conselho, trazendo Paulo, apresentou ele, olha, está livre. Você vê a autoridade do Império Romano sobre os líderes judeus. Entendeu? Quando a gente é admoestado, né, de baixo para cima, porque o trem está feio mesmo. Porque os judeus teriam que ser maiores do que os romanos, né? Roma sendo o Império Mundial, exercendo total poder sobre a Palestina e sobre todos os líderes judeus. Ok? A gente fecha mais um capítulo em nome de Jesus. Está aberto para vocês comentarem se quiserem. Capítulo 6, você falou? Ah, versículo 6, versículo 6. Ele tinha lei a favor dele, mas ele sofria o tempo todo. Você vê que eles foram presos, ele e Silas foram presos. Ele não tinha imunidade, ele tinha uma imunidade legal, mas ele fazia as coisas, ele sofria. Todas as vezes que Paulo quase morreu, ele era cidadão romano, mas ele foi martirizado da mesma forma. Mesmo os caras sabendo ou não, ele não estava preocupado com isso também não.
A ideia de Paulo aqui em fazer a defesa dele aqui sobre ser um cidadão romano foi para ter uma brecha para poder testemunhar Jesus. Apanhar era com ele. Só se for agora, ele fala. Não está preocupado? Paulo e Silas, quando foram presos lá, aquela coisa, né? Ele estava lá orando, cantando louvores, não é porque ele estava querendo ser liberto, não, ué. Não era porque ele estava adorando a Deus, que era orar dele adorar. Tanto é que o texto diz que subitamente, de repente, né? Ele não estava esperando. Tanto quando ele foi no naufrágio, estava todo mundo desesperado, ele falou, não vai cair, ninguém vai perder nenhum fio de cabelo aqui, que eu sei onde eu tenho que chegar. Então, ele tinha total consciência, não tinha problema nenhum com tribulação, Paulo. Nenhum. Você não vê em nenhum momento aqui ele com medo de tribulação, faz parte do show dele. É igual quando você começa uma empreitada para ser cristão, a gente já sabe no que vai dar. A gente já sabe o que a gente vai arranjar. É igual você ter ministério. Você que é ministro, você já sabe o que você vai enfrentar, cara. Você não vai conseguir ficar sendo um ministro sem orar, sem pagar o seu preço. Não vai esperar ninguém, não. Não vai esperar. Que dia nós vamos para o monte? Aqui, rapaz, monte eu subo sozinho, cara. Ninguém fica sabendo. Ai. De tarde eu estou em cima de monte, ninguém fica sabendo da minha vida. Você acha que eu vou ficar fazendo movimento de monte para alguém? Para todo mundo, se quiser, vamos embora. Agora eu não vou esperar ninguém para monte, não. Eu sei fazer as minhas renúncias particulares por causa do meu ministério. Meu ministério é meu ministério que Deus me deu. E eu tenho que sustentar ele assim. Agora, a gente sabe das guerras, perseguição, embate. A pessoa, pastor, mas você está... Fica tranquilo. Eu tenho que andar com o pé na frente e outro atrás. Eu falei, cerca para todo lado, eu quero 3, 4 garantias. Mas por quê? Porque eu sei que vai ter guerra. Nós vamos fazer uma igreja agora ali. Tá. O que vocês acham? Cada dia eles arranjam um adjetivo para mim. Gente que nunca me conheceu. O pastor é o quê? Eu não sei. O pastor é isso. Por quê? Porque eu vou fazer uma igreja. Por isso. Não do que essa. Aí todo mundo vai falando coisa, né? Eu tenho também tranquilidade de saber que nem todo mundo gosta de mim. Tem gente que gosta do lugar para onde eu estou indo. Tenho consciência disso. Tem gente que não gosta de mim. Está sentado dentro da igreja e fala, se eu tivesse eu faria melhor. Não faz, né? Que você não foi chamado para isso, não faz. Esse é um problema. Mas quer ir para o lugar que eu estou indo. O dia que tiver passando um que vai mais rápido, ele sai daqui e pula para o outro. É assim que funciona. Inimigos, o diabo já tentou infiltrar dentro da igreja, veio de chifre para cá, para tentar infiltrar, para destruir a igreja. Depois veio de sapatinho de veludo, depois vem de espiritual, vem de todo tipo, ele vai virando a catraca dele toda hora. E primeiro chega assim, com ofensa, depois chega, não, estamos bem. Depois chega como espiritual, santos, os excessos de santidade é assustador. Eu gosto de gente normal. Gente normal, ele fala, pastor, eu sou um pecador, mas eu dependo do Senhor. Isso que é bom. Sou um pecador, não presto para muita coisa, mas eu estou aqui para depender do Senhor, estou aqui para aprender. Isso que é gente. Agora, gente espiritual, Deus fala comigo, fala com você não. Você não fala com Deus. Isso é demônio, cara. Demônio. Excesso de espiritualidade, tira foto orando, fotografa o que está fazendo, isso é coisa de demônio. Isso é demônio. Certo? Gente normal, Deus não precisa de perfeição. Nunca pediu perfeição. Deus quer coerência. Tanto é que ele salvou um ladrão em cima da cruz por causa da coerência. Coerência. Ele falou assim, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. O cara fez escola bíblica? Fez discipulado? Não foi para o paraíso? Não, gente. As pessoas... Ele vem de todo jeito. De todo jeito. Tentando infiltrar. Um dia desse eu falei, entrou uma pessoa na internet, até falei com as meninas. Aí falou assim, minha rede social está lá. Sou pastor, tenho igreja e foto da igreja, só tem isso. Aí apareceu uma mulher lá. Entrou na minha rede social. No meu... Como é que fala o nome lá? Naquela parte de conversa. Não sei o que, tudo bem? Tudo bem. Aí eu falei assim, você faz o quê? Eu falei, estava lá na minha página.
Ela falou assim, não, porque eu quero conhecer, eu estou querendo conhecer novas pessoas. Aí eu falei assim, aqui nós conhecemos várias pessoas aqui, nós somos da igreja metodista, mas não parou. Aí ele falou assim, como é que ela falou? Ela falou, você é casado? Eu falei, bem casado. Aí eu falo assim, vem de outra forma, você é muito amador. Isso é gente colatina armando. Faz um perfil falso, entra para fazer, eu pego ele falando besteira, boto na rede social e falo, acabou com a igreja metodista. Eu falei, arranja outra estratégia, que essa aí é fraca. Aí, toda hora acontece esse trem. É uns orelhas que entra aí, faz perfil falso, vai entrar, tem raiva da igreja, vem aqui tentando me convencer, porque eu quero conhecer novas pessoas. Quer se vestir de prostituta. Aí eu vou escrever lá alguma coisa, né? Aí eu bloqueio, acabou. É toda hora, vem de sapatinho de veludo, vem cirandando, vem dançando, vem vestido de santo, vem vestido de pastor, vem vestido de todo tipo. Você acha que eu não estou preparado para essas coisas? É de brincadeira. Então é mais ou menos assim, quando você faz alguma coisa, se prepara, irmão. Se prepara, principalmente vocês que estão em cima do altar aqui. Certo? O nível que a igreja está, da fome da igreja, se vocês não tiverem vida para isso, vocês não vão aguentar não. Que a fome do povo aqui da igreja é grande. Se eles não tiver pasto para eles, Deus vai trocar vocês por outros. Pode ter certeza. E já está preparando gente para isso. Vai trocar cada um de vocês. Vocês podem cuidar do pasto de vocês, rega o pasto de vocês, que o povo tem fome. Senão eles vão comer em outro lugar. É isso que acontece. Então, para todos nós que estamos aqui na frente, todos os pastores, todos os líderes, todos os músicos, todo mundo. Blefa, continua blefando aqui em cima, que vocês vão ver onde vocês vão parar. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Continua blefando. Continua blefando. Lembra que Deus trabalha com o tempo, falei com vocês. E no tempo ele tem uma professora, de cara feia, mas ela é fera. A dor. A dor, ela é... E diante da dor, não tem nenhum valente. Diante da dor não tem valente, não. Podemos seguir nosso caminho? Parem de blefar, tá? Parem de blefar e sejam humildes, que é melhor. Seja gente. Oremos. Pai Santo, nós te louvamos e bendizemos o teu sagrado nome. Obrigado por cada pessoa que está aqui. Que teu Espírito Santo nos dê um dia de paz. Nos abençoe nessa tarde de batismos. E nesta noite de Santa Ceia, nós pedimos a bênção do teu Espírito sobre nós. Em nome de Jesus, amém e amém.